nós vamos falar sobre aposentadoria nos Estados Unidos. Mas eu tô aqui sozinho porque eu vou levar primeiro o Thiago na escola e depois vou lá encontrar com a Marina no clube. Então, acompanha aqui, vamos nessa. Vocês estão acostumados a ver a gente o tempo todo junto no reality cast, mas a gente tá grudado o tempo todo não. Às vezes a gente chega no mesmo lugar vindo de lugares separados, que foi o caso hoje. Eu precisei de um tempinho extra para pegar as minhas roupas que eu já vou fazer fotos e aí vim encontrar o Gustavo depois. Oi. Oi, meu anjo. Peraí, deixa eu levantar. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda ao meu café. Café com Gustavo. Cadê o meu café? Depois a gente pega o teu café. Não Quer um golinho do meu? Não só quero café, como eu não tomei café da manhã, eu tô com fome. Oh, meu Deus, a gente vai comer e falar? A gente pode comer e depois falar? Não, a gente tem que fazer a gravação, tem que fazer. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tópico que eu adoro falar, então tu tem que se meter na conversa, senão só eu falo. Nós vamos falar hoje sobre... eu tenho que me meter na conversa, senão só você fala. Verdade. Só hoje. Nós vamos falar sobre aposentadoria nos Estados Unidos. Do A ao Z, como que você pode viver de renda nesse país. Tá bom, então eu vou comer, a produção faz um aceleradinho assim, vai ser rapidinho a minha comida. Não, a gente já vai falando, vamos sentar lá e a gente vai falando. Bora, eu levo as minhas coisas. Tem uma série do Netflix que chama Money Explained. E o episódio do Retirement fala que a maioria das pessoas não planeja para o futuro porque elas têm dificuldade de se imaginar na aposentadoria, ou seja, tem dificuldade de se ver como um velho, ou uma velha, ou um idoso, ou uma idosa. Tem muito paradigma. Até eu falar a palavra mais velha, ou como me ver como um velho, tu já ficou nervosa, sim ou não? Eu não, mas eu não Então, preciso me imaginar como velha, que também não gosto de fazer, para poder me imaginar num futuro onde eu tenho escolhas de não precisar trabalhar, onde eu tenho todo o dinheiro que eu uma vez eu tive uma cliente que falou, eu tive uma cliente que falou assim para mim: não me fala a palavra aposentadoria. Eu detesto a palavra aposentadoria. Eu quero falar de viver de renda. Talvez seja uma questão de como você encara a situação. Vai lá, pede teu café pra gente continuar a conversa. Vamos. Enquanto você pede o café, eu vou marcar meu lugar lá. Eu deixei minha carteira no carro. Como se aposentar e viver de renda? Vá sempre comer com outra pessoa e diga que deixou a carteira com alguém. Assim você não paga a conta nunca, sobra dinheiro e você fica rico. É que eu fui... Como não ficar rico? Casa com a Marina. Porque aí você tem que pagar todas as... Não, essa parte você pode cortar, essa parte você corta. Não, você não vai cortar não, você vai corrigir o que você falou. Como? Você só é rico por causa da Marina. Como ficar mais rico? Levando a Marina para todos os lugares que ela almoça e toma café e dá o cartão para ela. Deixar a Marina feliz. Para pôr na minha conta. Deixar a Marina feliz. Ai, happy wife, happy life. Meu anjo. Vou te esperar lá. Gente, vocês viram o que é um reality de verdade. A pessoa me solta uma dessa. Que a maneira de não ficar rico é casar com a Marina. Mal ele sabe, na verdade ele sabe, que ele só está onde está por causa da Marina. Ele mesmo fez essa homenagem pra mim no Dia das Mães agora, dizendo que eu fui a mãe do sonho dele, que eu apoiei ele desde o início. Agora me solta um negócio desse. Eu não admito. Vocês viram que eu fiz ele corrigir na câmera. Ai, ai. Oi, meu amor. Chegou? Eu tive um papo particular com a nossa audiência sobre o seu comentário. Com a audiência? O que tu falou com a audiência? Agora eu tô até preocupado, depois eu quero ver. Esse episódio só passa no filtro depois que eu assisti. Viu, produção? Não vai lá editando e produzindo o episódio, não. Não vai lançar ele sem a censura. Sem a censura do governo. Só reforcei o que eu já tinha falado. Muito bom. Então vamos lá. Aposentadoria nos Estados Unidos. Eu pensei em organizar esse nosso bate-papo em 3 estágios. Porque tem 3 tipos de aposentadorias. Como você pode viver de renda, tá? Tem a galera do não faz nada e espera que o governo cuide delas. Essa é a galera da Previdência Social.
A Previdência Social, eu já digo de cara aqui para você, não é o caminho. É como viver de renda com a pior renda possível. Pode contar só com a aposentadoria do governo. Viver pobre. É o plano Viver de renda pobre. Na no final da verdade, vida. se você pesquisar aí nas Bem estatísticas, mais de 80% das pessoas que dependem só do Social Security nos Estados Unidos vivem na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Considerando que nós estamos falando aqui com, na maior parte, imigrantes, pessoas que vieram Nós para os imigrantes, Estados Unidos, pior ainda. nós imigrantes que viemos dos Estados Unidos para prosperar e aí vamos planejar para ficar mais pobres no final da vida. Ninguém veio do Brasil para os Não Estados bate. Unidos para viver abaixo da linha da pobreza. Esse é fato. E nem para trabalhar até o fim da vida. Pra Então viver não é o mais melhor fácil no caminho. Brasil. Mas, quer entender as regras? Eu vou falar umas regras bem básicas. Pode ser? Tá. Só para a gente cobrir aqui as regras. Aham. A principal regra é, para você qualificar, você tem que estar pagando imposto. Especificamente o FICA, que é o Federal Income blá blá blá. FICA, F-I-C-A. Vai estar saindo no teu paycheck, quando você trabalha, esse imposto social. Esse imposto te dá direito a créditos para a Previdência Social dos Estados Unidos. Cada crédito vai somando, você tem que ter 40 créditos. A cada ano, você consegue ter somente 4 créditos. Então, o que quer dizer na prática, Marina? Quantos anos a pessoa tem que estar trabalhando ativa, no mínimo, para qualificar? Pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos, porque cada ano você tem no máximo 4 créditos. Que é um por trimestre. Um por trimestre. E tem um detalhe também, você tem que estar ganhando um salário mínimo de pelo menos, o número é 1.470 para cada crédito. Esse é o mínimo, o chão da opção. Só que você não quer contar com um mínimo absurdo, 1.470 né? por mês? Por trimestre. Eita. Tipo assim, você não ganhou quase nada de salário, qualifica para um crédito. Ok. Se você É fechar... bem pouquinho. É bem pouquinho. A exigência não é alta. Só que, se você está pagando o mínimo do mínimo, a tua aposentadoria social também vai ser a mínima da mínima da mínima da Isso, mínima. então vamos explicar. Os créditos, mínimo de 40 créditos, te qualifica para poder receber. Para poder Mas receber. O quanto você vai receber é proporcional também ao quanto era o seu salário quando você contribuiu. Exatamente. Uma das crenças que as pessoas têm, quando eu tiver para me aposentar, eu declaro mais imposto, pago mais imposto, que fica tudo bem, aumenta a minha previdência. Não é assim. Sabe quanto tempo eles usam para o cálculo da média de rendimentos que você teve ao longo dos anos? Eles usam os teus maiores 35 anos de salário. Ou seja, se eu resolver acelerar no final, só o final não vai dar uma média grande. Você vai contar tudo, Conta os basicamente, maiores pra tirar. 35. Se só os últimos 3 foram grande renda, os outros 32 foram lá embaixo, não você dá. vai qualificar para ganhar uma miséria. Então, não conta com a Previdência Social. Primeiro porque você não deve contar por 2 fatores. Um, porque muita gente, nós imigrantes, estamos aqui há pouco tempo, não vai ter tanto tempo de contribuição assim. E número 2, o mais importante, é um plano que vai falir. Está planejado para Vocês falir. ouviram essa parte? Não só, não sou eu e Gustavo nem Marina que estamos falando, não. Se você recebe o seu extrato do Social Security, que é a Previdência Social aqui nos Estados Unidos, eles basicamente já estão dando a dica que vão falir. Preto no branco, escrito no extrato, eles falam que o Social Security, depois de, acho que se não me engano, 2034, 2035, vai estar recebendo menos do que pagando. Ou seja, o orçamento vai estar no negativo, ou seja, vai estar no caminho da quebradeira. O plano da Previdência Social americana foi criado numa época em que eles queriam dar um mínimo de qualidade, de decência de vida para os idosos. O que o governo criou? Ele criou um sistema em que quem está trabalhando hoje paga esse imposto, mas esse imposto não acumula na tua conta. Esse imposto é para pagar quem já está aposentado. Então, os trabalhadores de hoje, através desse imposto, pagam a aposentadoria de quem está idoso aposentado. Exatamente. Não é uma conta sua. Não é uma pilha de dinheiro com o seu nome Não guardado é em algum teu. lugar. Não. É uma regra que tu paga sem ter controle nenhum, porque é um imposto do governo para sustentar quem está aposentado. Só que na época que foi criado, eram poucas pessoas aposentadas e uma multidão trabalhando. Hoje, a pirâmide que eles chamam ficou invertida. É uma multidão aposentada para poucas pessoas trabalhando. Em média, quando foi criado, eram 33 contribuintes para cada um aposentado. A expectativa é que esse número mude para 3 ou 2 pagantes para cada aposentado. Aí não tem condições, o negócio quebra, a conta não fecha. Então,
sabe que existe. Existe a Social Security, existe a aposentadoria do governo, mas não é o melhor caminho. Próximo cenário, os planos empresariais, plano de aposentadoria oferecido pelas empresas. Os planos, também conhecidos como planos qualificados, os 401k, é isso que você está falando? Mas antes do 401k existiam os planos de pensão, lembra? O que aconteceu na época da Revolução... Malmente, se lembra, né? Para você que já ouviu falar de pensão, na época da Revolução Industrial, as empresas precisavam trazer as pessoas para trabalhar com elas. A maioria das pessoas nos Estados Unidos eram empreendedoras, assim como nós, assim como você, eu espero. E os empreendedores não queriam trabalhar numa fábrica, eles não queriam ser funcionários. Para virarem funcionários, as grandes indústrias atraíram essas pessoas dizendo assim, você vem, trabalha tua vida inteira comigo, quando você ficar idoso, eu pago o teu salário ou uma porcentagem dele para o resto da tua vida. Garantido. Eram planos de pensão garantidos pela empresa. Coca-Cola, IBM, Microsoft não sei se chegou a ter, mas essas grandes empresas mais antigas, AT&T, Pacific Bell, todas essas grandes empresas americanas tinham seus planos de pensão. Então eu dava a vida inteira trabalhando, não me preocupava porque a empresa cuidava de mim. Só que isso mudou. É uma raridade hoje em dia, um plano de pensão. Planos de pensão quase que não achar existem. uma agulha no palheiro. Porque na década de 80, um cara chamado Ted Bena descobriu no código do Imposto de Renda americano a seção 401K, que permitia que os empregadores dessem dinheiro aos funcionários e deduzissem esses pagamentos como custos. E aí ele foi lá, revisou essa seção do imposto e convenceu o governo a permitir que isso virasse uma estratégia de previdência, de aposentadoria privada. Como que funcionaria, Marina, o 401K? O 401k funciona que se a sua empresa oferece esse plano, ela deduz direto do seu salário o valor que você determinar até um certo teto. E muitas empresas, de novo, antigamente era muito mais, agora vem diminuindo bastante o quanto a empresa match, ou o quanto ela dá igual. Tipo, você contribui $1, a empresa dá $1. Antigamente era muito mais comum ter esse 100% match. Hoje em dia é menos comum, mas existe, sempre existiu 50% de match, tipo 50 centavos para cada dólar que você coloca, ou 25 centavos para cada dólar que você coloca. E esse dinheiro vai acumulando em uma conta. O que você contribuiu é antes de pagar imposto. Então, diminui de quanto você paga de imposto. Como se você não tivesse recebido como salário aquele valor. Foi direto para aquela conta. E a empresa também deduz o que ela contribuiu de match. Então, teoricamente, todo mundo fica feliz. Parece maravilhoso. Parece lindo e maravilhoso. Só que tem um detalhe. Imagina que esse café aqui não é um café. É uma bomba. Eita. É uma bucha, é um problema. Esse problema vai explodir na mão da empresa. Eu sou empresário, dono de uma empresa gigantesca. Aí eu falo assim, a gente está com a bucha chamada plano de pensão. Todo esse trabalho para garantir a aposentadoria desse povo todo. Não é fácil. Não é fácil. Aí o Ted Bena inventou o tal do 401k. O que as empresas descobriram? Que maravilha. Eu passo a bucha para você, contribua um pouquinho para dentro da tua bucha e o problema agora, é teu. O problema não é mais meu. Da empresa. Não quero de volta não, agora só tem 401k na minha empresa. Eu te dou aqui, você quer, eu ponho um pouquinho de café na tua bomba. Vai explodir na tua mão se tu não gerenciar isso aí. E o que aconteceu foi, as pessoas acharam que isso aqui virou o plano de aposentadoria federal dos Estados Unidos, o caminho para a aposentadoria americana é o 401k, porque era o que as pessoas achavam que era a solução, quando que, na verdade, o próprio Ted Bena comentou na época de 2008 que foi uma failure, foi uma falha, não foi o que ele queria ter criado. Ele criou um monstro. Só que as pessoas ainda acham... Ele foi descobrir isso depois que tarde se alastrou como o sinônimo de aposentadoria nos Estados Unidos. Cara, que doideira. Lembra quando a gente começou a trabalhar? Quando eu e a Marina começamos a trabalhar, a gente perguntou assim, como é que faz para guardar para aposentadoria, guardar para o futuro? Foi uma coisa que eu sempre me preocupei. Pergunta para um colega de trabalho, tem que contribuir no 401k. Pergunta para o outro, 401k. Sabe nem que era 401k. Ainda mais que a gente começou a trabalhar na Califórnia, né, em empresas realmente no mundo corporativo, onde isso daí era o comum, é a resposta, é o sinônimo. Aposentadoria
401k. E aí eu A galinha dos ovos de ouro. eu acho que pegou muitas pessoas pelo imediatismo, de deduzir do imposto de renda imediato. E ainda ganhar um menos, bônus da empresa. Ganhar dinheiro, essa parte realmente é boa, né? Vamos, Sim, né? não é ruim. É uma boa ideia. Não é ruim. Então, pegou as pessoas pelo o agora. O agora é, eu vou deduzir do meu imposto de renda, vou ganhar um dinheiro de graça, né? E aí os rendimentos vão ser livres de impostos, a gente vai dar esses detalhes, né? Mas aí, lá na frente, é que ninguém enxergou como é que ia ser. Os potenciais na pepinos, que ainda é um problema. Por quê? Agora você virou um gestor dos teus fundos de investimentos. Por quê? Porque a indústria de Wall Street, que não é besta nem nada, falou assim, opa, tem uma opção chamada 401k, vamos criar a legislação que obriga a essa galera a investir essa grana na Bolsa de Valores, nos fundos de investimentos. Foi o período em que fundos de investimentos nos Estados Unidos explodiram. Foram trilhões de dólares entrando na Bolsa de Valores americana porque as pessoas achavam que estavam poupando para o futuro. Elas não estavam poupando para o futuro, elas estavam investindo para o futuro. E aí, meu amigo, quando você investe sem saber no que, sem saber como, quando a bomba explode, você nem sabe o que aconteceu, só vai ver o prejuízo depois, que foi o que aconteceu em 2008. Em 2008, o mercado financeiro americano implodiu, mais de 50% de queda, e os 401k das pessoas também viraram pó. Muita gente perdeu mais da metade porque tinha investido em fundos agressivos, achando que é só dar lucro, 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 lucro. Quando explodiu a bomba, aqui a galera viu que eu perdi o meu tempo. Porque se eu passei 10 anos acumulando e de repente perdi 60%, 70% do meu dinheiro, foram 10 anos de uma previdência privada que eu pensei que estava fazendo, que foi para o saco. E eu achava que a empresa cuidava de mim. Então, a maioria das pessoas... A empresa não cuida de você. Muitas pessoas perderam dinheiro porque foram agressivas, talvez conscientemente, vindo de um histórico de bolsa dos anos 80 que só subia e achava que essa festa ia durar pro resto da vida. Mas muita gente não entendia o risco. Até hoje não entende o risco no 401k. Porque elas pensam assim, é a empresa que dá, é a empresa que proporciona e elas associam com um plano do governo. Ou da empresa. Da empresa ou do governo. Por usar regras tributárias, que obviamente são do governo, as pessoas associam com o do governo e elas pensam então que não tem risco. Se é uma coisa do governo, vai estar lá. Com certeza é garantido. Meio que associando com a Doce ilusão. Então, já falamos de dois tipos de opções, depender do governo ou depender do empregador. Que tal depender de você mesmo? Ou o que nós falamos como um dos princípios mais importantes para o sucesso e a criação de riqueza, a autorresponsabilidade. Sim. O terceiro tipo de plano é o plano que eu mesmo faço para mim, para minha família, para o meu futuro, para o meu Gustavo do futuro. Como que eu faço isso? Tem vários caminhos para fazer isso. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu já te aviso que a gente vai ter um link aqui embaixo desse episódio para uma masterclass sobre aposentadoria nos Estados Unidos. Esse episódio é especial. Esse episódio tem presente, galera. Presente que pode te enriquecer. Uau. Esse presente nós criamos para quê? Porque não dá para cobrir todo esse assunto num vídeo de YouTube. Tem que ter uma masterclass. E a gente viu também que muita gente quer aprender mais sobre o seu futuro, só que às vezes não tem condições de comprar um curso, ficar comprando um curso, 2 cursos, 3 cursos, fica gastando dinheiro em curso ao invés de estar cuidando do seu futuro financeiro, sem precisar de pagar só para aprender. Você pode aprender de graça sim. Nesta Masterclass eu vou te ensinar todos os passos, passo a passo, os diferentes tipos de planos, do 401k até os planos qualificados do governo, que são para você mesmo, indivíduo, e para os planos não qualificados do governo, que são os planos privados. Mas vamos falar de como cuidar de nós mesmos. No primeiro lugar, a autorresponsabilidade pede que você aprenda e coloque em prática o que a gente está te falando nesse vídeo. Os planos que o governo criou com 401k não foram o único. O governo também criou outros tipos de planos que eles chamam de planos qualificados, ou Qualified Plans. Só para você entender, qual o interesse do governo em ajudar você a cuidar da tua aposentadoria? Fala aí, Maria. Por que você acha que o governo está tão interessado, dando tanto benefício, criando planos específicos para isso? Por que você, na real, está criando a aposentadoria do governo? Os cofres desses planos estão enchendo de milhões, bilhões e trilhões de dólares que daqui a 10, 20, 30 anos vão ser tributados
maravilhosamente bem no nível de bracket, né, de nível de tributação de renda que tiver naquela época que você for se aposentar. Né? A gente pensa que o governo quer ajudar, mas na verdade ele está pensando nele. Presta bem atenção. Está garantindo a renda dele para o futuro. Renda garantida para o governo? Deixa eu dar uma ideia, deixa eu explicar o que a Marina quer dizer. Quando o governo cria esses benefícios em que você deduz do teu imposto o que tu deposita hoje no plano, como é o caso do 401k, como é o caso também do IRA ou do SEP IRA, que são planos privados, planos que eu faço para mim mesmo ou que eu faço através da minha própria empresa para mim mesmo. Eu ganho a dedução do que eu deposito ali, eu não pago imposto de renda hoje. Isso. Porque o governo sabe que essa grana vai crescer ao longo dos anos e quando você for se aposentar, você é obrigado a sacar esse dinheiro e todo dólar que sai dali entra no teu imposto de renda como renda e você paga a tua fatia do imposto de renda para o governo. Ou seja, o governo não te deu de presente, ele só falou assim, eu espero. Eu te dou o seu dinheirinho virar um dinheirão. E lá na frente eu passo a conta no valor mais alto. Claro que existem algumas soluções que não vão te tributar lá na frente, que foi a criação do Roth IRA. O Roth IRA, por um senador, o sobrenome dele era Roth, criou ele falou assim, não é justo, o governo está tributando todo mundo no futuro. Vamos criar um plano em que você não ganha a dedução do que você deposita, ou seja, você paga teu imposto no dinheiro, com o que sobra você deposita no Roth IRA, ele cresce livre de impostos e lá na frente você tira o dinheiro também livre de impostos. Ele conseguiu convencer os governantes a aceitar, a não ser que, claro que os governantes entraram e colocaram um monte de fichinha ali. Que eles conseguiram. Eles criaram regras que limitam a tua contribuição no Roth IRA para um valor máximo que não é grande o suficiente para gerar uma vida de renda de alta qualidade. Eles limitam também o máximo de renda que você pode fazer no ano para poder contribuir no Roth IRA e a limitação ele limita a limitação de depósito e a limitação de renda que você pode fazer anual. Não só você, mas o casal também tem uma renda quando você faz individualmente ou quando você faz como casal. Essas limitações, fora as limitações de resgate, limitações de multa, se você tirar antes da hora, essas limitações reduzem a quantidade de dinheiro que entra nesses planos, aumentando a chance do governo continuar tributando nos outros planos. Mas tem uma solução. Você pode criar planos privados usando estruturas, que aí vem uma estratégia, estruturas privadas para gerar acumulação para o futuro e criar renda garantida sem pagar imposto de renda. Porque enquanto o governo está fazendo e os senadores, o que está fazendo toda essa palhaçada, a indústria, mercado, a indústria financeira está olhando e buscando criar coisas melhores do que aquilo. Porque ali tem times e pessoas preparadas para dizer, ok, se as pessoas estão atraídas por isso daí, vamos fazer um negócio melhor ainda do que isso daí, que as pessoas vão gostar ainda mais. Então, existem planos privados que permitem que você acumule dinheiro dentro dessas estratégias. O dinheiro vai render dentro desses planos sem tributação, ou seja, vai render livre de imposto. E na hora que você gerar renda, você pode configurá-los para gerar uma renda vitalícia, ou seja, renda garantida para o resto da vida, livre de imposto também. Vale ressaltar que nenhum desses planos, a menos que você coloque dentro desses planos, um plano desses, com essa configuração igual ao do privado, mas quando você investe no seu 401k, da sua empresa, no seu IRA, ele não tem nada lá que te permite gerar renda garantida. Não, a maioria deles não tem. Ele vai gerando crescimento, montante, que na hora que chegar na hora que você tem que tirar, tipo assim, ó, tá aqui, ó, faz o que você quiser com esse dinheiro, basicamente se vira. Se vira. O ponto que eu quero terminar aqui, pra gente não sei quanto tempo a gente está falando desse assunto, mas o ponto fundamental das três opções, depender do governo, depender da minha empresa que me contratou, ou depender de mim mesmo, a terceira é a melhor. É você depender de você mesmo. É a autorresponsabilidade ao máximo. Agora, dentro das estratégias que você pode fazer para você mesmo, tem diversos caminhos. E aí vem a questão da Masterclass. Se educa, escolhe qual dos caminhos faz mais sentido para você e aí coloca em prática. A aposentadoria pode ser um Roth IRA, pode ser um IRA, pode ser um plano indexado dentro das estratégias de acumulação para o futuro, livre de imposto, que é usando
ou usando estrutura de seguro de vida, ou usando estruturas de annuities, que são anuidades, que a melhor tradução são planos de previdência privada, apesar de que não segue exatamente como é no Brasil a previdência privada, mas é um plano privado para acumulação para aposentadoria. Sim, porque existe, você tem que levar em consideração a sua situação. Às vezes você já tem dinheiro dentro desses planos, como foi o nosso caso. Quando nós descobrimos que existia algo melhor, nós tínhamos dinheiro dentro desses planos, que existem desvantagens, penalidades para tirar. Então, o que você faz com aquilo que já está? O que ele faz que está na mão, que você pode contribuir para diversas opções? Como você começa um novo. Como que você começa um novo, quanto vai em cada potinho, vamos dizer assim. Tudo isso é uma questão de entender a vantagem, a desvantagem, o objetivo principal de cada um. O ponto principal é, qual é o seu plano? Exato. Pare e pensa assim, epa, peraí, tô vendo esse vídeo, esse podcast, é o Reality Cast do Gustavo e da Marina. A pergunta que eu quero te falar é muito simples. Qual é o teu plano para viver de renda no futuro? Qual é o seu plano? Se essa pergunta te deixa dúvidas, se você ainda está incerta ou incerto que você tem o melhor plano, assiste a Masterclass. É de graça, você não tem nada a perder, vai chegar no teu inbox todos os vídeos de educação gratuitos para você ver quais são as opções e escolher qual é o teu melhor plano. E por final, se você quiser ajuda e ter um consultor licenciado, autorizado pelo governo americano para te ajudar com opções de estratégias e planos, você pode entrar em contato com um consultor licenciado para te ajudar a escolher o que é melhor para você. Mas o ponto desse episódio é: viver de renda nos Estados Unidos é possível, sim. Sim. Viver de renda com boa qualidade de vida também é possível. Sim ou não? Sim, com certeza. Depende de quem? Depende de você. Vamos terminando por aqui? Bora. Vamos terminando por aqui, vamos acabar por aqui. Se você gostou, faz um comentário, me diz o que você está pensando, compartilha no Instagram. Nossa, só essa parte do reality, mesmo sem a Masterclass, você precisa pegar a Masterclass, mas já vale compartilhar. Já manda para um amigo, para um Manda parente. para um amigo, porque já tem informação aqui que muita gente lá fora não sabe. Exatamente. Vamos terminando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.